A ideia aqui é falar um pouco sobre como que verba pública para a educação está sendo destinada para financiar escolas particulares. Assim como esse ano foi um ano bem movimentado em defesa do SUS, por uma razão muito óbvia, né, que é a questão da pandemia, eu acho que é importante a gente ter um aumento da mobilização em prol da defesa da educação pública. Então é isso que eu quero falar rapidinho aqui. Como que funciona hoje a questão de financiamento da educação pública no Brasil? Cada estado, cada município tem que destinar no mínimo 25% dos seus recursos para financiar a educação. Isso é constitucional, está na Constituição. Mas além disso, por uma questão de insuficiência de recursos, o que acontece é que o governo federal, por meio do Fundeb, aprovado em 2006, destina também 10% a mais para financiar a mesma educação pública de estados e municípios. Como assim 10%, né? Vamos imaginar que em determinado mês, ano, um município arrecada 200 mil para a educação. O governo federal vai complementar como? 10% desses 200 mil, que vai dar, no caso, 20 mil. Então, é 20 mil a mais para a educação pública. Excelente. O Fundeb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, ele se iniciou em 2006, né? Ou melhor, em janeiro de 2007, né? Ele foi aprovado em 2006, só que ele vai ser finalizado agora, no final do ano 2020. Houve a necessidade da aprovação de um novo Fundeb, que foi aprovado recentemente pelo Congresso, né? Tanto pela Câmara de Deputados quanto pelo Senado Federal, nos 2 turnos, e o valor que era de 10% de complementação do governo federal subiu para 23%. Isso é fantástico, ou seja, é muito mais verba para complementar a educação básica no Brasil. Algo nunca visto antes, então é uma mudança de status gigante. Só que para que esse Fundeb, que financia escolas desde creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, para que esse Fundeb novo comece a entrar em vigor a partir do ano que vem, ele tem que ser regulamentado. Ou seja, tem que ser mais bem detalhado, tanto pela Câmara quanto pelo Senado. E é isso que está acontecendo nesse instante. Essa regulamentação que começam os problemas. A regulamentação teve como relator, né, o deputado Felipe Rigoni, do PSB. E aí, no texto original dele, ele mantinha uma série de ganhos para a educação pública que foi aprovado no texto original do Fundeb. E fez um acordo com a oposição, né, principalmente partidos mais à esquerda do governo, de que esses partidos eles não colocariam nenhum apontamento durante a votação da regulamentação para facilitar o avanço rápido desse texto, por mais que esses partidos de oposição tenham coisas para melhorar no texto, e é possível melhorar muitas coisas, mas foi feito uma espécie de acordo. Então, deputado, a gente não vai interferir no processo do texto, mas em contraposição, também a gente quer que ninguém do outro lado coloque coisas novas. Então foi feita uma espécie de acordo, só que esse acordo não foi cumprido. Ao longo da votação na Câmara, que foi no final da semana passada, uma série de emendas colocadas por deputados que apoiam as propostas, principalmente as propostas econômicas do governo Bolsonaro, colocaram uma série de emendas que foram votadas e aprovadas, emendas que desviaram verbas da educação pública para instituições privadas. Por exemplo, teve a emenda da deputada Soraya Santos, do PL, Partido Liberal do Rio de Janeiro, que foi aprovada em plenário por 311 votos a favor contra 131 contrários, que permite que 10% dentre os 23%, ou seja, dos 23%, 10%, quase metade, dos recursos possam ser utilizados para instituições filantrópicas, confessionais ou comunitárias, que são instituições privadas. Essas instituições, em tese, deveriam ter um caráter totalmente privado. E não por acaso, essas instituições estão localizadas prioritariamente em cidades que são mais ricas, cidades que têm mais dinheiro, o que aumenta a desigualdade no investimento educacional. Você vai estimular com que elas cresçam, com que instituições privadas cresçam, a partir de verbas públicas, o que é absurdo, né? Elas foram criadas com uma lógica separada do Estado, separada do investimento público, mas agora
vão ter alocação dessas verbas para que elas existam, cresçam, enquanto você retira essa verba que poderia ir para instituições públicas. Não faz nenhum sentido. Outra emenda foi colocada pelo deputado Eduardo Barbosa, do PSDB, e foi aprovada pelos deputados por 272 votos contra 167. Essa emenda ela permite o quê? Que essas instituições filantrópicas elas possam receber o dinheiro do Fundeb para fornecer uma jornada de complementação de aulas no contraturno de crianças que estudam na escola pública. Ou seja, a criança vai ter aula de manhã, por exemplo, na escola pública. À tarde, ela vai para a escola não pública, para a escola filantrópica, confessional, seja lá o que for, para fazer um complemento de carga, uma atividade extra, com dinheiro público. Vamos pensar, pode ser importante, interessante, mas por que esse dinheiro não vai para a própria escola da criança, que é pública? Por que tem que ir para uma instituição privada? Não faz o menor sentido. Sendo que essas instituições privadas estão presentes em quantidades super pequenas no Brasil. E como eu já disse anteriormente, principalmente em cidades mais ricas, que já tem mais verba para a educação. Ou seja, aumenta a desigualdade. Uma terceira emenda que foi aprovada também foi colocada pelo deputado Thiago Mitrô, do Partido Novo, de Minas Gerais. Ela foi aprovada por 212 votos a favor contra 205 e permite que o dinheiro do Fundeb, destinado para a educação pública, destinado para 70% desse dinheiro seria destinado a pagamento de professores e profissionais de educação pública, possam ser destinados também para pagar funcionários de instituições conveniadas, de instituições privadas e terceirizados. Ou seja, de novo, você tem o dinheiro público recolhido pelo governo federal por uma série de impostos e aí você vai destinar para instituições privadas pagarem seus funcionários. Não há a menor lógica. E claro que podem aparecer alguns questionamentos que são bem clássicos e bem tradicionais de serem ouvidos nessa discussão, que é, por exemplo, mas as escolas privadas, elas não têm mais qualidade que as escolas públicas? Você não deve, por isso, investir dinheiro público na escola privada para trazer alunos da escola pública para a escola privada? Primeiro que você não tem escola privada suficiente, mas é importante discutir primeiro o que a gente entende por qualidade da educação. Qualidade de educação é o quê? É ter melhor resultado em avaliações de desempenho, avaliações externas, como PISA e DEB? É isso que é qualidade? Só. Ou qualidade é medido pela evolução que o estudante tem ao longo do percurso escolar. O quanto ele evoluiu, independente de onde ele começou ou onde ele terminou. Será que isso é qualidade também? Ou qualidade tem a ver com quão boa é a estrutura física da escola, quantos equipamentos a escola tem, quão bem remunerados são os professores, quão bom é o plano de carreira deles, quão bom é a formação inicial e continuada deles, quanto eles têm de autonomia para realmente reger suas próprias aulas. Isso é qualidade também? Pode ser tudo isso. Talvez seja tudo isso. Percebam como é difícil você colocar uma definição final de qualidade da educação. E se mesmo que a gente parte da premissa de que escola pública é pior, vamos partir dessa premissa, que, enfim, já coloquei anteriormente que talvez não faça muito sentido. Mas vamos partir dessa premissa. Se ela é pior principalmente porque ela não tem recurso suficiente. Tirar mais recurso dela para colocar em instituições privadas definitivamente não vai ajudar ela a melhorar essa qualidade. Isso deixa ainda mais escancarado o quão absurdos são essas emendas colocadas. E mais, quando a gente analisa as escolas privadas, por exemplo, aqui em São Paulo, teve um processo bem grande de conveniamento. O município deixou com que a gestão de escolas, principalmente creches, fossem feitas por entidades privadas por não conseguir oferecer vagas suficientes. Então houve uma expansão dessas creches conveniadas, dessas creches privadas. E aí tem um estudo que demonstra que essas escolas conveniadas oferecem uma maior carga de trabalho para o professor, com menor remuneração, com ausência de formação continuada, sem estabilidade, e a estrutura física dessas escolas também é pior, porque muitas vezes essas escolas conveniadas, essas creches conveniadas, 6 conveniadas, pegam espaços físicos de casas compradas por elas, ou até compradas pela prefeitura e cedidas para elas, não foram concebidas originalmente para serem creches. Então é um espaço todo adaptado, enquanto as creches da própria prefeitura, da própria gestão direta que a gente fala, são creches que têm maior chance de terem um espaço físico mais adequado para a criança. Outra questão muito comentada também, muito ponderada, é sobre: será que não tem mais corrupção no setor público e destinar verba mais para o setor privado não
é bom nesse sentido, porque o setor privado é menos corrupto, né? Sabe lidar melhor com o dinheiro. De início, essa afirmação não tem embasamento nenhum, não tem nenhuma pesquisa, nada que justifique isso. É muito mais um senso comum disseminado, principalmente pela grande mídia, de que o setor público é corrupto e é mais corrupto que o privado. E claro que o setor público tem muitos casos de corrupção que devem ser combatidos e são detestáveis, mas o setor privado também tem. Quando o agente público é pego com alguma ação de corrupção, alguém foi o corruptor. E normalmente esse alguém é uma empresa privada. Quase sempre tem os dois lados, o público e o privado agindo junto nessa ação de corrupção. E convenhamos, essa tese ela se enfraquece ainda mais quando a gente verifica, por exemplo, valores exorbitantes de sonegação fiscal de empresas privadas, que simplesmente não declaram adequadamente os impostos que devem, ou fazem uma série de ações colocando o seu dinheiro em paraísos fiscais sem a declaração correta. E aí o Brasil, como dá para ver aqui, perde milhões, bilhões de reais. Além disso, você tem a corrupção legalizada, né, que é quando você tem perdão de dívidas de empresas privadas. Mais uma vez, rendendo bilhões ou milhões de reais que deixam de entrar nos cofres públicos. E pegando, mais uma vez, o exemplo aqui de São Paulo, a gente tem o caso do nosso novo vice-prefeito, né, o Ricardo Nunes, do MDB, que a família dele recebeu, em 2019, 50 mil, sem licitação, de creches conveniadas, aquelas mesmas que eu falei antes. E aí ele agora vai ser vice-prefeito. Outra intenção de se desviar esses recursos do Fundeb para as instituições privadas se justifica porque saiu agora uma reportagem do Estadão que mostra que uma grande parcela das cidades não cumprem o piso salarial do magistério, ou seja, não pagam o que deveriam pagar pela lei para os professores. E aí o novo Fundeb vem para regularizar isso, em tese. Só que como você desvia essa função para pagamento, por exemplo, de professores de instituições privadas, isso abre uma brecha gigante para que as prefeituras e os estados continuem não pagando esse piso salarial para os professores, porque eles podem destinar verbas para escolas conveniadas, para escolas privadas. Só que no estado de São Paulo, por exemplo, das 645 cidades que temos, 252 não cumprem o piso. São quase 40% das cidades. Isso abre uma brecha gigante para os prefeitos e governadores darem um gato na lei de responsabilidade fiscal e, consequentemente, deteriorar o salário docente. E fartamente documentado que quanto melhor remunerado o docente é, melhor é o trabalho dele e, consequentemente, melhor a qualidade do ensino. E ainda a gente tem a loucura de que tudo isso que foi aprovado na Câmara, essas 3 emendas, elas são inconstitucionais. Elas simplesmente ferem a Constituição. Elas ferem nos artigos 206 e 213 diretamente e fere a meta 18.1 do Plano Nacional de Educação. Esse plano está vinculado ao artigo 214 da Constituição Federal. Ou seja, a gente tem legisladores que simplesmente não sabem a Constituição, planejam as suas emendas sem olhar para a Constituição. Se isso for aprovado assim, vai haver uma enxurrada de judicialização. Também deve empacar uma série de questões quanto à liberação de verba do Fundeb. Por fim, o que a gente pode fazer quanto a isso? Né? Já foi votado, já foi aprovado, já era. Não, precisa passar pelo Senado agora e talvez volte para a Câmara. E talvez a votação no Senado seja amanhã, terça-feira, dia 15 do 12. O que dá para fazer é pressionar os senadores. Pressionar nas redes sociais, pressionar por e-mail, pressionar até no WhatsApp deles. Eu vou deixar abaixo um link com uma espécie de kit mobilização feita pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Peço que vocês acessem e lá tem tudo bonitinho, destrinchado como agir, como fazer. Extremamente importante que a gente pense nisso na educação pública. Eu sou da educação pública. Eu sei como é um pouco a realidade lá. A gente tem que pensar que isso vai mudar assim, a trajetória do financiamento da educação pública por muito tempo. Próximas gerações vão ser diretamente afetadas por isso. A gente tem que fortalecer essa luta agora. Pode deixar o bonde passar, senão se ele passar vai ser muito mais difícil reverter. Então vamos lá.